Salve, salve, minha gente! 29 de abril de 2026. Nesta quarta-feira da quarta semana do tempo da Páscoa, a igreja celebra a memória de Santa Catarina de Sena, virgem e doutora da igreja. Muito bem, meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta quarta-feira, quartou, e celebrarmos hoje em comunhão com a igreja essa santa tão importante, né? Santa Catarina de Sena. Depois nós vamos postar nas nossas redes sociais a vida de Santa Catarina de Sena. Se você tiver um tempinho, pare para dar uma lidinha, né? É muito importante. Vamos iniciar este nosso encontro desta quarta-feira em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos do 24 até o capítulo 13, versículo 5a. Naqueles dias, a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Barnabé e Saulo, tendo concluído o seu ministério, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João como ajudante. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Nós estamos acompanhando os Atos dos Apóstolos ao longo de todo o tempo da Páscoa, né? São 50 dias acompanhando todo o texto dos Atos dos Apóstolos. É sempre bom voltar um pouquinho e nós entendermos o contexto histórico desse livro, né? Os Atos dos Apóstolos, esse livro, foi escrito por São Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho, mais ou menos por volta dos anos 80 e 90, gente, tá? E esse livro narra a trajetória da igreja desde a ascensão de Jesus, quando Jesus sobe para os céus, é quando começa o livro, a narrativa dos Atos dos Apóstolos, tá? E vai narrar até a chegada de Paulo a Roma. Quando Paulo chega a Roma, é no finalzinho do texto dos Atos dos Apóstolos, tá? O período histórico desta perícope situa-se por volta do ano 44, 46 depois de Cristo, tá? Então o contexto é de transição, né? A igreja de Jerusalém começa a sofrer perseguição, né? Por causa de Herodes Agripa, né? Primeiro, mas o evangelho ele não pode ser acorrentado, né, gente? Então o foco começa a se deslocar de Jerusalém para Antioquia da Síria, né? E Antioquia se tornará o grande centro irradiador das missões entre os pagãos. Então é um tempo de crescimento orgânico, né? Crescimento orgânico da igreja, como instituição, né? Um crescimento impulsionado diretamente pelo Espírito Santo de Deus, né? Esse trecho de hoje, que é o capítulo 12 e o comecinho do capítulo 13,
funciona como que uma ponte teológica e geográfica. O capítulo 12 ele termina mostrando o triunfo da palavra de Deus sobre Herodes, né? Enquanto o capítulo 13 ele inaugura o que nós chamamos de primeira viagem missionária de Paulo. Tá? Então nós vemos aqui a maturidade da igreja de Antioquia, né? Era uma comunidade, gente, a igreja de Antioquia, multicultural, né? Antioquia era a terceira cidade, a terceira maior cidade do Império Romano. Vocês têm noção disso? Na época do Império Romano, a terceira cidade maior. Então, é uma comunidade multicultural. Só que aquela comunidade, através da oração e do jejum, ela consegue fazer o discernimento do chamado de Deus, do que Deus quer, da vontade de Deus. Por isso que eles enviam Barnabé e Saulo para o mundo. É bonito isso, não é? Muito bem, vamos do comecinho do texto. Capítulo 12, versículo 24 e 25. Olha só. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se espalhava. Barnabé e Saulo, concluída a sua missão em Jerusalém, voltaram para Antioquia, levando consigo João, chamado Marcos. Então, interessante, Lucas ele usa um verbo no texto original, né? Um verbo no texto original, né? Que é euchanen, né? Que quer dizer crescia. O mesmo verbo usado para o crescimento físico de Jesus, o verbo que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 40, né? E ele crescia em sabedoria e era obediente aos seus pais. Lembra esse trecho do Evangelho de Lucas? É o mesmo verbo. Então, a palavra ela é personificada como um organismo vivo. Enquanto os impérios tiranos passam, pega, por exemplo, Herodes. Herodes tinha acabado de morrer, né? Enquanto esses impérios tiranos e humanos, eles passam, a palavra permanece. Não é? E o retorno de Barnabé e Saulo para Antioquia, trazendo João Marcos, esse João Marcos, gente, é o Marcos, escritor do Evangelho, tá? Então, o fato de Barnabé e Saulo trazer João Marcos sinaliza a continuidade e a preparação de novos quadros para a missão. Gente, muitas vezes, é sempre bom colocar a palavra no nosso coração, na nossa vida, né? Muitas vezes nós nos preocupamos com as crises externas, não é? Mas a palavra de Deus, ela tem uma força própria. Ela tem uma força própria. O sucesso, vou dizer a vocês, o sucesso da minha paróquia, por exemplo, Bom Pastor, o sucesso da sua empresa, o sucesso do seu trabalho, da sua família, do seu casamento, de qualquer instituição sua, não depende apenas de estratégias humanas, mas de permitir que a palavra cresça. Né? Além disso, gente, Barnabé e Saulo, eles não trabalham sozinhos. Eles formam João Marcos, eles trazem João Marcos lá de Jerusalém, é bonito isso. E eles vão ensinar João Marcos. É interessante isso, nós temos que formar pessoas. Não podemos guardar aquilo que nós temos e que é tão precioso para nós e deixar morrer conosco. Isso é interessante. Ser continuador do bem. Não é? Nós somos chamados, gente, a sermos mentores de novos discípulos, garantindo a sucessão da fé. Isso vale para as coisas de fé, mas também vale para as coisas, né, para as diversas outras realidades. Não é? Continuidade, gente. Continuidade. Não é? Depois nós continuamos o capítulo 13, versículo do 1 ao 3, olha só. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores, Barnabé, Simão, Lúcio, Manaém, o próprio Saulo,
Não é? A lista de nomes revela uma diversidade extraordinária. Uma diversidade extraordinária. Né? O culto, não é? O culto prestado a Deus indica uma celebração litúrgica. O Espírito Santo fala no contexto da oração comunitária, na imposição das mãos. Aqui não é uma ordenação presbiteral, tá, gente? É uma bênção missionária que acontece. Uma bênção de envio oficial da comunidade. Gente, a igreja é o lugar da unidade na diversidade. Nós vemos esses homens que são considerados pelo texto como profetas e doutores, eles são totalmente diferentes. Barnabé era um levita de Chipre. Simão era um africano. Lúcio era um líbio. Manaém era um aristocrata ligado à corte. Saulo, nós sabemos, é um intelectual, fariseu. Olha que interessante, não é? Antioquia nos ensina que o clero e os leigos, independentemente de sua origem, devem estar unidos na liturgia e no jejum, mesmo que sejam diferentes. O verdadeiro discernimento vocacional e missionário, gente, nasce da escuta espiritual. Eu vou dizer a vocês, quando uma comunidade reza, quando uma família reza, quando um casal reza, né, na união pelo Espírito Santo, né, isso é uma demonstração de que os caminhos, eles serão assertivos, cheios de talentos, cheios de benefícios por parte de Deus. Isso é fantástico, não é? E o texto continua, olha só, Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, eles desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Há uma dupla autoria no envio aqui, é interessante. A igreja impôs as mãos, mas Lucas afirma que eles foram enviados pelo Espírito Santo. Né? Essa tal Seleucia, a gente às vezes não pesquisa as coisas, né? Seleucia era o porto de Antioquia. Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano. E Seleucia era o porto. Né? Então, o destino inicial é Chipre, que é a terra natal de Barnabé, né? O método missionário de Saulo começa a se desenhar aqui, né? Pregar primeiro nas sinagogas, oferecendo a salvação, primeiro aos judeus, para depois alcançar os gentios. Eles estão cumprindo essa ordem. Né? Uma coisa para nós refletirmos aqui, gente. Toda missão tem um lado humano. Logística, viagens, portos, né? Os portos, enfim. Mas também tem um lado divino. Ser enviado pelo Espírito Santo dá a coragem necessária para atravessar mares, gente. A lição aqui é a metodologia utilizada. Eles começam por onde há uma abertura, que são as sinagogas. Isso é um ponto de análise para a nossa estratégia pastoral, nós que somos de igreja. Na pastoral, gente, nós devemos identificar os nossos portos e as nossas sinagogas. Ou seja, você tem que começar com o que você tem. Olha, a leitura de hoje é uma grande logística empresarial. É interessante. Você precisa olhar o que você tem. Você precisa olhar o que está à sua volta. Você precisa olhar quais são as necessidades à sua volta. E aí você vai discernir quais passos eu devo dar. Né? O que vai ser promissor? Quais são as necessidades? O que eu posso atender para que eu seja promissor?
Isso é analisar quais são os meus portos, as minhas sinagogas. Não é? Onde eu devo começar? Né? Na questão da evangelização, por onde eu devo começar a semear o evangelho? Mas isso pode ser aplicado, gente, em todos os âmbitos da vida. Gente, preste atenção. As pessoas que têm maior sucesso na vida são as que, no começo, sabem fazer uma leitura do que tem à sua volta. Sabe por quê? Às vezes, nós estamos tentando resolver problemas que nem são problemas. Enquanto os problemas reais estão acontecendo e nós não estamos vendo. Às vezes, nós estamos com o coração centrado em algumas coisas que não são problemas para nós. Enquanto que realmente são problemas, nós deixamos de lado. Olhar para o que está à nossa volta e perceber, a partir dessa situação de pequenez, de miséria, de fragilidade, eu posso fazer crescer, fazer a prosperidade que vem de Deus imperar, se mostrar. É isso que a palavra de hoje quer nos ensinar. Nós vemos esse texto de hoje uma grande estratégia pastoral. Uma grande estratégia pastoral por parte dos apóstolos. Né? E precisa pensar, gente. A gente vai agir, tem que se reunir, rezar e planejar. Sabe? Se sua vida está está decadente, se você está no chão, se as coisas não têm dado certo, para um pouquinho, vamos voltar, vamos rezar junto, vamos dar as mãos, vamos rezar, vamos nos planejar melhor, vamos fazer uma leitura melhor do que está à minha volta. Você está vendo que uma coisa não está indo para frente? Ora, não faz mais sentido talvez o caminho que você está trilhando. Vamos mudar o caminho? Vamos fazer algo diferente? E aí a gente fica insistindo em algo que não produz fruto, que não produzirá, algo que não é nosso, em algo que Deus está mostrando, não é para você mais isso. Vamos adiante, vamos para frente. E fica insistindo, e fica insistindo. A palavra de hoje está mostrando uma estratégia pastoral. Um grande segredo. Um grande segredo para uma prosperidade que não é uma fase, mas que não termina. É ser de Deus. É deixar o Espírito Santo fazer junto de nós. Vou dizer uma coisa para vocês, gente. Tem coisas que é o Espírito Santo que vai fazer. Não eu, nem você. Agora tem coisas que nós vamos ter que dar o passo inicial e Deus vai completar. E Deus vai completar por meio de nós. Nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus agir. No fundo é deixar Deus ser Deus. Deixar Deus ser Deus. É um texto fantástico, o texto de hoje. Não é? Então, 4 pontinhos para nós levarmos para a nossa vida. O tempo vai passar tão depressa, né, gente? Não dá tempo nem de esgotar a palavra e já acabou o tempo. Primeiro ponto para você e para mim levarmos para a nossa vida no dia de hoje, que a palavra de Deus ela é imbatível. Independentemente das dificuldades ou das perseguições, a palavra de Deus ela possui um dinamismo interno e um crescimento próprio. Por isso, tenha a palavra junto com você. Gente, ter religião, ser cristão, ser católico, ler a Bíblia, estar próximo de um ministro, estar próximo dos sacramentos, não é questão, né? Uma questão fútil. Seja esperto. Esteja próximo do que é sagrado. O segundo ponto, a comunidade é um lugar de escuta. O Espírito Santo ele manifesta os seus planos quando a igreja está em oração, em jejum, em celebração litúrgica. Você precisa voltar para a igreja. Pode ser que a sua vida esteja muito próspera sem Deus, mas se você continuar sem Deus, você vai cair. Volte para Deus. Você quer perpetuar
a sua prosperidade, a sua alegria, quer perpetuar o fruto dos seus esforços, chegue perto de Deus, gente. Chegue perto de Deus. Oração, jejum, celebração litúrgica. Terceiro ponto, o valor da diversidade, né? A igreja, que acolhe diferentes origens, histórias, ela é mais capaz de ouvir a Deus e servir ao mundo. Então, na hora da gente parar de ficar fechado numa igreja, né, com uma casca moralista, que todo mundo sabe que ninguém vive aquilo que está falando no exagero. É melhor pregarmos uma religião onde nós mostramos que é desafiador viver a palavra, mas a gente busca, a gente tenta, a gente tem luta, sim, mas a gente tenta. Não precisa de casca de perfeição. E outra, o diferente, ele edifica. O diferente, ele é útil. O último ponto é que do desprendimento, há a necessidade de um desprendimento missionário. Antioquia aceitou perder 2 dos seus melhores líderes, que é Barnabé e Saulo. Por quê? Por quê? Em favor da missão universal. Nós não podemos querer aprisionar aquilo que é bom para nós. Isso vale para quem é pai, quem é mãe, por exemplo. Né? Você que é pai, que é mãe, você tem consciência de que você está fazendo o seu melhor para o seu filhinho, para sua filhinha. Estudo, viagens, vestimentas, roupas, enfim, tudo que você tem de melhor você está entregando para o seu filho. Você está se esforçando, o suor lascado para que o seu filho tenha o melhor. Você tem consciência de que você está fazendo isso para ele poder ir embora e vai te abandonar e você vai ficar sozinho? É assim. A comunidade, ela fortaleceu Saulo e Barnabé e agora a própria comunidade está enviando eles para o mundo. Nós não somos detentores de ninguém, gente. De ninguém. Nós padres experimentamos muito isso, sabe? Né? A gente vai nas paróquias, fica lá poucos anos. Eu não tenho experiência de ficar muitos anos, não. Onde eu vou, eu fico pouco tempo. Né? Não sei porquê, né? Espero que dessa vez o Senhor me deixe um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais tranquilo, né? Vamos ver. A gente sempre tem disposição da igreja, né? Mas quando a gente vai numa paróquia, a gente, no fundo, a gente dá a vida da gente por aquilo, né? A gente dá a vida da gente por aquilo, né? Tava lembrando com a minha família, né? Os meus cabelos pretos, as minhas barbas pretas que ficaram para trás, não é? Por causa do o tempo vai passando, mas quantos estresses, né? Eu sempre brinco, falo, minha barba, cada fio tem um nome. Cada fio tem um nome, minha barba branca, não é? A gente dá a vida, a gente dá o nosso melhor, não é? Só que você tem consciência que você está fazendo tanto esforço, você está sofrendo, você está dando sua vida, você está gastando sua juventude que está indo embora e daqui a pouco você vai ser tirado daquele lugar. A gente tem que ter consciência que é assim a vida. Você não é pai, não é mãe para você mesmo. Seu filho vai voar daqui a pouco. Você vai ficar com sua esposa vai ficar com você, somente, sozinhos. Você tem noção disso? Você que é padre, tem noção de que você vai ser transferido de paróquia? E muita gente daqui a pouco não vai nem lembrar mais de você? Você tem noção? A vida é assim. A vida é assim. A gente tem que ser maduro na fé. Não tenha a ilusão de que algo lhe pertence, de que algo é permanente nesse mundo. Não é. Não é. Que palavra fantástica hoje, né, gente? Muito bem. Vamos encerrar que passamos do tempo. Deus abençoe vocês. Força e coragem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje fomos além do tempo, não é? Queridos, lembremos sempre, Deus está no comando de tudo. Um grande beijo no coração, força e coragem. Amanhã nos encontramos
né, com mais um programa Reflexão Diária. Até lá, gente!